paz do Senhor para os irmãos. Hoje nós iremos falar aqui do livro de 1 Reis, capítulo 21. O título diz assim: Nabote recusa vender sua vinha a Acabe. O capítulo 21 de 1 Reis diz assim: E sucedeu depois destas coisas que Nabote, o jizreelita, tinha uma vinha em Jizreel, junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. A palavra diz aqui: e sucedeu depois destas coisas. Que coisas? Depois de uma guerra, de uma batalha que teve entre o rei Acabe, o rei de Israel, e o rei Ben-Hadad, o rei da Síria. E a palavra vai dizer que então Acabe falou a Nabote, dizendo: Dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está vizinha ao palácio da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor. Ou se for do teu agrado, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. Aleluia, Deus grande e fiel. E Nabote responde assim. Porém Nabote disse a Acabe: Guarde-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Por que a vinha de Nabote não podia ser vendida? Nos povos cananeus, vizinho dos israelitas, nessas nações pagãs, quem ali poderia confiscar qualquer terra ali era o rei cananeu. Ele poderia a qualquer momento confiscar, as terras de seus súditos, porque ele só dava essa confiança dos seus súditos plantar a sua terra. Outro povo não tinha chance, só os súditos do rei cananeu. Mas, qualquer momento, ele poderia confiscar as suas terras, porque essas terras do povo cananeu pertenciam à família real. E a qualquer momento ele poderia confiscar. Já com o povo de Israel era diferente, entende? Deus era reconhecido como verdadeiro proprietário da terra, de toda a terra de Israel. E os israelitas eram apenas, vistos como mordomos, como administradores daquilo que era dado por Deus. As terras de Israel pertenciam a Deus. E o povo de Israel eram apenas os mordomos que cuidavam ali das terras do Senhor. Aleluia, Deus grande e fiel. Eles apenas administravam, as terras que pertenciam a Deus. O verdadeiro proprietário das terras de Israel era o Deus Todo-Poderoso. Conferi em Êxodo 19, do verso 3 ao 8, Levítico 25, verso 23, Números 14, 8, Deuteronômio, capítulo 1, verso 8, vai nos mostrar. E os israelitas, eles eram proibidos de negociar, de entregar de modo permanente a titularidade, das terras que eram ali, digamos, emprestadas por Deus, porque era uma herança sagrada, por Deus dada a eles. Então eles não poderiam deixar, vender suas vinhas e deserdar seus descendentes. E essa prática de vender as terras de Israel, a herdade, desagradava aos olhos de Deus, desagradava a Deus, e era algo errado diante da lei que foi estabelecida, que o povo de Israel
não poderia negociar nem vender as heranças, as herdades que foram ali de seus antepassados, entende? Porque pertencia verdadeiramente a titularidade, o título dessa terra pertencia a Deus. É por isso aqui que Nabote diz um não para o rei, porque ele está agindo com Deus com fidelidade. Ele está agindo com fidelidade para com Deus, independente do que viesse a acontecer com ele. Ele diz: guarde-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Ele sabia, ele ali estava cumprindo a lei estabelecida por Deus. Ele estava ali obedecendo e sendo fiel a Deus, independente do que viesse a acontecer com Nabote. Mas ele cumpre a lei de Moisés, a lei levítica, e ele é fiel a Deus. E a palavra continua a nos dizer o seguinte: então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa, por causa da palavra de Nabote, o jizreelita. Lhe falara quando disse: não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama e voltou o rosto e não comeu pão. Você vê aqui que pessoas, olha só que tipo de ser humano. Acabe, por ter levado um não de Nabote, ele vem triste, volta para sua casa triste, chateado, entra em seu quarto, deita em sua cama, não quer comer, não quer se alimentar porque recebeu um não. Porque tem muitas pessoas que elas não sabem receber um não, elas não sabem levar um não, por elas terem uma posição de destaque e sempre receber um sim, elas não sabem receber um não quando elas recebem. E a palavra nos diz, meus irmãos, que, porém vindo a ele Jezabel, sua mulher, lhe disse: que há que está tão desgostoso o teu espírito e não comes pão? E ele lhe disse: porque falei a Nabote, o jizreelita, e lhe disse: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come pão, e alegre-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o jizreelita. Então escreveu cartas em nome de Acabe e as selou com o seu sinete, e mandou as cartas aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote. E escreveu nas cartas dizendo: apregoai um jejum e ponde Nabote diante do povo. Quando ela ali envia essas cartas, e o conteúdo da carta é para que os anciãos e o povo apregoe ali um jejum, ela está dizendo, e coloque Nabote na frente do povo, ela simplesmente está dizendo o seguinte para o povo, ela está passando a seguinte mensagem para o povo: que está acontecendo algo muito sério dentro do reino de Israel, e que é necessário apregoar ali um jejum para que isso seja resolvido. Só que ela está agindo com maldade, ela está se utilizando dos princípios de Deus, da palavra de Deus, para benefício próprio. Ela está agindo ali com maldade. E a palavra nos diz que, no verso 10, e ponde defronte dele 2 filhos de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei. E trazei-o fora e apedrejai-o, para que morra. Na época, naquela época, quando alguém era acusado de algo, a lei de Moisés tinha que, para que aquela situação fosse sustentada, aquela acusação fosse sustentada, 2 pessoas, 2 testemunhas, tinham que acusar aquela pessoa.
sustentar ali que aquela pessoa tinha feito algo para estar naquela situação. E Jezabel manda aqui que arrumem duas falsas, duas testemunhas para acusar Nabote de ter blasfemado contra Deus e contra o rei. E nesse tempo, o que acontecia com pessoas que eram acusadas de blasfemar contra Deus e contra o rei, a pena era de morte. Claro que Nabote não blasfemou contra Deus nem contra o rei. Isso foi uma armadilha dessa mulher terrível, perversa, chamada Jezabel. Uma mulher do coração muito ruim, terrível. Jezabel era. E ela arma toda essa cilada para cima de Nabote, toda essa emboscada, por causa da vinha que o marido dela colocou o olho. E ali, sabe, a lei era que quem blasfemasse contra Deus e contra o rei fosse apedrejado até a morte. Essa era a pena, entendeu bem? Essa era a pena para pessoas que blasfemavam. Óbvio, que pobre de Nabote caiu numa emboscada, sabe? E a palavra do Senhor vai nos dizer que Nabote foi apedrejado e morto. E a palavra do Senhor também nos mostra, está na palavra. Está em 2 Reis, capítulo 9. Verso 26, que os filhos de Nabote também foram mortos. Nessa questão, nessa situação aqui, nessa armadilha aqui de Jezabel contra Nabote, os filhos dele também foram mortos. Porque, obviamente, que não poderia sobrar descendente para reivindicar a herdade, a herança que lhe pertencia. Porque se sobrasse ali descendente de Nabote, ele poderia reivindicar, porque a herança pertencia a ele. Então ali, para que não tivesse nenhum descendente, além de Nabote ter sido apedrejado e morto, os filhos dele também foram mortos nessa situação. E aqui no verso 11 diz assim: e os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que habitavam na sua cidade, fizeram como Jezabel lhe ordenara, conforme estava escrito nas cartas que lhes mandara. Apregoaram um jejum e puseram a Nabote diante do povo. Então vieram 2 homens, filhos de Belial, e puseram-se defronte dele. E os homens, filhos de Belial, testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade, e o apedrejaram, e morreu. Que terrível! E você vê aqui que o rei Acabe, ele está ali, sabe, junto de sua esposa. Ele concorda com tudo que sua esposa está fazendo diante de seus olhos. Porque ela escreve as cartas, ela sela com o sinete do rei. E a palavra não diz que ela fez isso escondido de Acabe, não. Acabe está junto com ela em toda essa situação, em todo esse plano maléfico. Tudo porque ele queria a vinha de Nabote. Tudo porque ele colocou seu olho grande na vinha de Nabote. E ele assinava embaixo tudo que essa mulher terrível fazia. O casamento de Acabe com Jezabel foi uma péssima escolha. Foi uma péssima escolha. Onde veio a destruição, sabe? De muito profeta de Deus, por causa da perseguição de Jezabel, que matou muitos profetas do Senhor. Veio ali a decadência da casa de Acabe, porque ele não soube escolher a esposa que iria ali reinar com ele, que iria ali ser mãe dos filhos dele, que iria ali influenciar a vida dele. O casamento de Jezabel com Acabe
foi uma aliança entre os dois reinos, sabe? Entre os pais, né? O pai de Jezabel e o pai de Acabe. Uma aliança ali, sabe? Política, uma aliança ali para que os reinos se apoiassem. Aleluia, Jesus. E porque não teve uma consulta a Deus, fizeram a péssima aliança, onde viria a degradação espiritual de muitos dentro de Israel. Porque esta mulher terrível, ao casar-se com Acabe, iria trazer a sua religião pagã para dentro de Israel. E o povo de Israel ali serviam de coração, né? Tinha que cumprir os princípios e os preceitos de Deus. Mas depois que ela chegou e trouxe sua religião para dentro de Israel, o povo do Senhor começou a desandar. Teve ali uma degradação espiritual muito grande dentro de Israel. Nós temos que saber fazer escolhas para nossas vidas, para que nossos descendentes não venham a pagar e sofrer por decisões erradas que nós fizemos para nossas vidas. E a palavra do Senhor vai nos dizer, no verso 14, então mandaram dizer a Jezabel, Nabote foi apedrejado e morreu. E sucedeu que, ouvindo Jezabel que já fora apedrejado Nabote e morrera, disse a Acabe, levanta-te e possui a vinha de Nabote, o Jizreelita, a qual te recusou dar por dinheiro, porque Nabote não vive, mas é morto. E ali a palavra do Senhor vai nos dizer, e sucedeu que, ouvindo Acabe que Nabote já era morto, levantou-se para descer para a vinha de Nabote, o Jizreelita, para tomar posse dela. Olha só, para você ver que ele está aqui junto de Jezabel nesse plano macabro. Ele apoia Jezabel, sabe, contra a vida de um inocente, um inocente que não fez nada contra ele. Apenas cuidava de sua herança, cuidava de sua herdade, era um homem trabalhador. Mas por a herança de Nabote, a vinha de Nabote, ser perto do palácio do rei, né? O rei queria ali a vinha de Nabote. Ele colocou o olho na herança de Nabote. Ele não tinha necessidade de colocar o seu olho na vinha de Nabote. Ele era um homem riquíssimo de títulos. Ele não precisava daquilo, sabe? Mas o coração de Acabe se inflamou, se encheu de sentimentos ruins. E tendo ao lado dele uma esposa terrível, só piorava a situação, a vida espiritual de Acabe. E ali a palavra do Senhor vai nos dizer, então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita, dizendo, levanta-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, onde tem descido para possuí-la. E falar-lhe-ás dizendo, assim diz o Senhor, porventura não mataste e tomaste a herança? Falar-lhe-ás mais dizendo, assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o teu próprio sangue. E disse Acabe a Elias, já me achaste, inimigo meu? E ele disse, achei-te,
porquanto já te vendeste para fazeres o que é mal aos olhos do Senhor. Você vê que Elias, ele exortava Acabe. Era Deus que mandava Elias, dar o recado. Manda Duda ligar por ele, que ele tá ligando pra mim. Dava o recado, mandava dar o recado para o rei Acabe. Mas ele não ouvia a palavra do Senhor. Ele não dava ouvidos. Ele não se importava de forma alguma com o que Deus falava para ele. E no 21 diz assim: eis que trarei mal sobre ti, e arrancarei a tua posteridade, e arrancarei de Acabe a todo homem, tanto escravo como livre, em Israel. E farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aias, por causa da provocação com que me provocaste e fizeste pecar Israel. Acabe com a decisão dele, sabe, meus irmãos? Ele provoca a ira de Deus. Acabe fez o povo de Israel pecar contra o Senhor. Ele não se importava, sabe, com as palavras de Deus. Ele não se importava com os recados de Deus, com a exortação do Senhor. E ele fez o povo de Israel pecar, trazendo para dentro de Israel costumes e religião pagãs, onde o povo do Senhor veio pecar contra o Senhor. E Deus disse que iria destruir a casa de Acabe. Só que a palavra do Senhor vai nos dizer que Acabe se arrepende profundamente do que fez. E Deus ali fala para Elias: tu viste, Elias, que Acabe se arrependeu? Ele anda tranquilamente, está arrependido do que fez. Então eu não vou destruir a casa dele nos tempos dele, mas na época do seu filho, quando seu filho assumiu o reino, aí sim eu vou entrar com mão pesada, mão forte na casa de Acabe. Aleluia, Deus grande e fiel. E aí o rei andou tranquilo por muito tempo, sabe? Aleluia, Deus grande e fiel. E a palavra do Senhor disse ainda mais, que o fim de Acabe seria triste, que o fim de Jezabel também seria terrível. Entendeu bem? Aleluia, Deus grande e fiel. E Deus não destruiu Acabe conforme Deus falara na época de Acabe. A casa de Acabe, né? Mas no tempo depois, quando o filho dele assumiu o trono, foi que Deus pesou sua mão sobre a casa de Acabe. Entendeu bem? Aleluia, Deus grande e fiel. Porque tudo que nós fazemos nessa vida, toda a plantação que nós plantarmos, nós colheremos. Seja ela boas ou ruins, nós temos que colher os frutos da plantação que fizermos, não é verdade? Então que nós venhamos dar ouvido à voz do Altíssimo quando Ele nos exortar, nos repreender, para que nós não venhamos colher frutos amargos, como Acabe, Jezabel e a casa de Acabe colheu, porque tramou contra um inocente, contra Nabote. Amém? Deus abençoe.